Muito bem, queridos. Então, abra sua Bíblia agora na segunda carta de João. Não mais no Evangelho. Segunda carta de João. E nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 6. Segunda carta de João, capítulo, obviamente 1, só tem um capítulo, versos 1 a 6. Eu lerei, os irmãos, por favor, acompanhem a leitura. Diz assim a palavra do Senhor. O presbítero, à senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os seus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Queridos, quando João escreve essa carta, não tem como não dizer que é a autoria de João, né? Quem reconhece o Evangelho como João, o seu autor, a gente observa pelas palavras que não tem como não ser outra pessoa que escreveu essa carta que não seja o apóstolo João. Palavras como amor e verdade são ricas no texto, não somente nessa carta, como na outra também vai ter um pouquinho. E até mesmo se você for para a primeira carta, você também vai ver essas palavras aparecendo com frequência. Amor e verdade. E um verbo que ele gosta bastante, permanecer. Lembra quando ele fala lá no Evangelho, nós lemos sobre isso, sobre permanecer, e aqui ele também fala sobre esse verbo, usa esse verbo da permanência. Queridos, ele se identifica como o presbítero, o ancião. E realmente nesse período ele já estava bem adiantado na sua idade, já não era mais aquele jovem quando o Senhor o chamou para ser um dos seus discípulos, para andar junto com Jesus. Agora ele já era um veterano, já era uma pessoa bem madura na fé, já tinha passado por muitas coisas, e agora ele escreve com todo amor, com toda graça, com toda misericórdia para com esta igreja. E é interessante como ele também se dirige a essa igreja. E aqui nós temos algumas dificuldades, ou melhor dizendo, algumas interpretações, talvez não seja a melhor palavra interpretação, mas alguns ajustes históricos que precisam ser analisados. Mas eles se convergem. Quando escreve a senhora eleita, alguns entendem que essa carta ela tem um destinatário pessoal, é uma senhora mesmo, que acolhia uma igreja na sua casa. Então essa carta ela se torna tanto pessoal a essa senhora especificamente, se esse for o caso, mas também a sua igreja, a igreja que reúne na casa dela, e alguns acreditam que possa ser diretamente a senhora eleita aqui, seja realmente a igreja. Uma vez que havia, em outras cartas a gente pode ver que há uma saudação dizendo a tua irmã te saúda, e falando como se fosse uma igreja saudando a outra. Então, as duas interpretações, dentro de um viés, se convergem, vão se encontrar de alguma maneira. Porque, de qualquer forma, a igreja está sendo instruída, seja por meio dessa irmã que recebeu a carta, seja se é a igreja que está sendo dirigida diretamente a essa carta.
a igreja vai ouvir, porque essa carta tem coisas que nós vamos ver tanto aqui quanto nos outros versículos que vamos falar na próxima quarta-feira, se assim o Senhor nos permitir. A gente vai ver que ele trabalha também alguns plurais, então não era só, se o caso for de uma pessoa, também é para toda a comunidade que se reunia na casa dessa pessoa, tá bom? Então não tem muitas dificuldades, de uma certa forma, tudo vai se convergir, é para a igreja. Se uma pessoa recebeu e passou para a igreja, ou se foi diretamente para a igreja vai ser instruída do mesmo jeito, tá certo? Mas a gente observa também que essas palavras amor e verdade são ricas no texto. Observem que no verso de número 1, ele fala, a quem eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Aparece a palavra de novo. Verso 2, por causa da verdade, e no capítulo, no versículo 3, ele vai dizer, serão conosco em verdade e amor. E depois, no segundo bloco, do verso 4 ao verso 6, de novo, o verso 4 aparece a palavra verdade, no versículo 5 vai aparecer um conceito de amor, e no verso 6 ele vai trabalhar essa questão do amor também. Então, verdade e amor estão ricos aqui, são duas palavras que enriquecem o nosso texto. Então, o tema dessa mensagem de hoje é a prática do amor verdadeiro. A prática do amor verdadeiro. O que nós podemos entender e tirar de lição aqui para esse texto? Eu gostaria de ser bem prático. E a primeira coisa que nós podemos observar no primeiro verso é que amar na verdade, né, como ele diz aqui, a quem eu amo na verdade, não significa conhecer somente, mas obedecer. É muito mais do que conhecer. Amar quem você conhece é muito fácil. Com quem você vai sair para tomar um café, com quem você vai sair fazer um lanche depois do culto, com quem você conversa aqui depois do culto ali, seja no salão, seja aqui no hall de entrada, seja quando você vai na casa de um e de outro e vai lá, toma um café ou faz um churrasco. Isso é fácil. Mas aqui nós observamos que vai além disso. Porque, de certa forma, essas igrejas não se conheciam. Mas observem que João está agora saudando essa igreja não somente no nome dele, mas de outros irmãos que certamente não conheciam essa igreja, ou pelo menos não todos, mas ele mesmo diz assim, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Todos, ele engloba todos os cristãos. Os que conhecem a verdade são os cristãos, porque o próprio Senhor Jesus, lá no Evangelho, quando João escreve o Evangelho, ele relata uma conversa que o Senhor Jesus está tendo com alguns judeus, e alguns creram. E no versículo 31, ele vai dizer para esses judeus que creram, se vocês permanecerem nas minhas palavras, vocês serão meus discípulos. E o verso 32 a gente conhece bem. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A quem a verdade liberta? Aos que creem. Aos que creem. E é para esses que o Senhor Jesus fala, se vocês permanecerem na minha palavra, ó, o verbo permanecer de novo aí, vocês serão os meus discípulos. E a palavra do Senhor é que amemos uns aos outros, como nós vimos tanto lá no Evangelho, como vimos aqui João instruindo a igreja novamente. E depois nós vamos ver isso mais atidamente. Então, queridos, amar, na verdade, não significa simplesmente conhecer. Nós temos aqui e oramos por muitos irmãos aqui, que talvez muitos de vocês não conheçam. Eu mesmo não conheço todos os missionários que a igreja tem parceria. Eu acredito que tem algum que eu ainda não tenha tido contato. É bem possível. Nem por conta disso, eu deixo de orar por ele. Nem por conta disso, eu deixo de me preocupar com ele, ainda mesmo que eu não o conheça. Porque é meu irmão na fé. São meus irmãos na fé que estão lá. Agora recebemos recentemente informações sobre o nosso irmão reverendo Demba Biai, lá no Senegal. E uma igreja sendo plantada, e terça-feira nós oramos aqui por ele.
Mas por que eu vou orar para essa igreja? Eu nem conheço os irmãos lá, mas são nossos irmãos e eu os amo. Nós devemos os amar e orar por eles, porque são nossos irmãos. Se nós conhecemos a verdade e eles conhecem a mesma verdade, nós somos da mesma família. Reverendo Fábio, geralmente quando nós recebemos aqui alguém aqui novo na igreja, né, seja da parte do catecúmenos ou talvez por transferência, Reverendo Fábio usa essa expressão, e eu uso também algumas vezes, que é assim: olha, essa aqui é uma parte da sua família. Por que uma parte? Porque a nossa família está espalhada por todo o mundo, ainda que eu não conheça. Essa aqui é uma parte que eu não conhecia e que eu passei a conhecer quando eu cheguei aqui no finalzinho de 2018. Mas agora conheço. Agora, porque existe uma outra igreja que eu não conheço, eu deixo de amá-la? De jeito nenhum. Eu os amo, porque Cristo nos amou. A igreja da Macedônia, ela nos traz esse exemplo. Lá em 2 Coríntios capítulo 8, Paulo fala sobre a igreja da Macedônia. Uma igreja pobre, as igrejas eram pobres. Mas mesmo assim, Paulo cita que eles quiseram, de alguma maneira, mesmo com seus recursos bem poucos e as suas situações de perseguição e outras dificuldades mais, quiseram participar da assistência aos santos, que estavam em outras regiões, que eles nem conheciam, nem sabiam que existiam, até ouvir o Evangelho. E diz Paulo que alguns, não tendo o que doar, doaram a si mesmos, para poder talvez levar algum donativo, ou até mesmo ir lá dar assistência a alguma coisa. Conheciam? Não, mas amavam, porque faziam parte da mesma família. Esse primeiro versículo, queridos, nos ensina que amar, na verdade, vai além do conhecer. Nós amamos porque obedecemos o Senhor. A segunda coisa que nós observamos, e o verso 3 vai nos dizer isso, é que verdade é essa? A verdade, queridos, é o ensino de que Jesus encarnou. João, depois no segundo bloco, que nós vamos estudar na próxima quarta-feira, nós vamos ver que há um momento apologético aqui, há um momento em que Paulo está exortando aquela igreja, cuidando daquela igreja para que não caia nas lábias de falsos mestres. E por conta disso, aqui ele sempre vai trazer esses conceitos de amor e verdade por conta disso. E qual é essa verdade de que ele está falando? Os falsos mestres estão ensinando que Jesus não veio em carne, porque se ele é Deus, ele não pode ter vindo em carne. Mas nós cremos que Jesus, sendo Deus, veio em carne. E aquele que nega isso, não é filho de Deus. Ele vai falar isso na sua primeira carta. E agora ele está trabalhando isso de novo na segunda carta. Por isso ele está enchendo aquela igreja com essas palavras, verdade e amor. E essa é a verdade, que nós permanecemos. Nós cremos que Jesus veio a este mundo, que ele é o Filho de Deus, que ele é o próprio Deus, que ele morreu na cruz, ele ressuscitou, foi assunto aos céus e voltará. Nós cremos nessa verdade. Porque se Jesus não veio em carne, ele não pode ter morrido. E se ele não morreu, nós ainda continuamos no pecado. Continuamos escravos do pecado. Continuamos condenados por conta do pecado. Então nós cremos nessa verdade. E é essa verdade que nos liberta. É essa verdade que Paulo aqui, ou melhor dizendo, João, está ensinando a aquelas pessoas. Por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. É muito mais do que conhecer, queridos, verdades doutrinárias ou algumas doutrinas. É muito mais do que isso. É viver para a glória de Cristo. Essa é a verdade. É conhecer, é crer e viver dentro daquilo que nós cremos. Porque dizer que crê e viver de uma maneira como se não cresce é o ateu prático. Né? Não é o ateu prático. Eu sei que Deus existe, mas vive como se ele não existisse.
Eu sei que Jesus veio em carne, mas parece que essa verdade não faz sentido na sua vida prática do dia a dia. Então tem alguma coisa errada. Então é muito mais do que conhecer a doutrina da encarnação de Cristo. É muito mais do que conhecer sobre as duas naturezas e a sua unipersonalidade. É muito mais do que estudar sobre a sua encarnação, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição. Saber essas coisas é importante, mas elas precisam fazer sentido no meu dia a dia, para que eu viva para a glória de Cristo. Então, João aqui instrui essa igreja que essa verdade, ela permanece conosco. Ela está em nós. E aqui, queridos, há algo maravilhoso, porque o texto nos diz que essa verdade, ela permanece em nós e assim será para sempre. E isso não é simplesmente um ensino, isso é uma promessa. É a mesma promessa que o Senhor fez um pouco antes de ser assunto aos céus. Quando ele fala que estará conosco até a consumação dos séculos. Então, queridos, essa é a verdade que nós proclamamos, essa é a verdade que nós cremos, essa é a verdade que precisamos crer, essa é a verdade que fortalece a nossa fé, essa é a verdade que faz a diferença para que nós possamos amar de fato e de verdade. Versículo 3. Juntamente com a verdade, agora ele fecha esse bloco de saudação, dizendo assim: a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai. Observem, queridos, que juntamente com a verdade, a graça, a misericórdia e a paz vêm acompanhando. A graça, nós bem sabemos, favor imerecido. A paz, nós também sabemos, é algo da parte de Deus. Não é aquela paz assim, simplesmente porque você não tem, os boletos estão tudo pago, a saúde está em dia, família está tudo bem. Não, não é só isso não. É a paz que excede a todo entendimento. Que mesmo se a gente estiver na escassez ou na fartura, nós estamos em paz. Se estivermos com plena saúde ou passando por enfermidade, nós também temos paz, porque essa paz excede a todo entendimento. É aquela paz que a pessoa fala assim: mas como é que essa pessoa pode estar em paz? Como é que ela pode viver desse jeito, assim, tranquila, vivendo desse jeito, assim e tal? Porque o Senhor é a sua paz. Mas há algo que chama a atenção que não é tão comum nas saudações. Paulo, quando escreve suas cartas a Timóteo, ele coloca também a misericórdia. Mas nas cartas joaninas não é comum usar a misericórdia. Mas por que ele usa aqui a misericórdia? Há um porquê, certamente. E alguns entendem que por conta da perseguição, ou das lutas que aquela igreja sofria, por conta desses falsos mestres, desses falsos profetas. E aí Paulo, de novo usando Paulo, mas não é Paulo, é João, roga as bênçãos das misericórdias do Senhor sobre a vida daquela igreja, para que o Senhor tenha misericórdia daquela igreja e livre-a daqueles falsos profetas, daqueles falsos ensinos. A misericórdia do Senhor é assim rogada por João sobre aquela igreja. É necessário, queridos, que ver esse contexto, para que a gente entenda por que João roga as misericórdias do Senhor juntamente com a graça e a paz dentro dessa carta. João mostra, queridos, a origem também dessas virtudes, tanto a graça, a paz e a misericórdia, vem da parte de Deus, como ele diz aqui, da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai. Não somente do Pai, mas também do Filho. Para quê? Para reforçar a ideia de que Cristo é um ser divino. Não era somente um homem, mas ele era Deus. Ele é Deus. Por isso, tanto a graça, quanto a misericórdia, quanto a paz,
partem de Deus e de Jesus Cristo, o Filho. Serão conosco em verdade, em amor, porque Cristo é Deus. Vamos para o versículo 4. O versículo 4 diz assim: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. Observem aqui, queridos, que possivelmente João tem encontrado alguns irmãos. Talvez alguns viajaram até Éfeso, onde João estava, e ali ele recebeu relatos, encontrou, sabia. Nós não sabemos de onde era essa igreja especificamente, mas João, de alguma maneira, ou encontrou alguns desses irmãos, que ele fala, né, que ficou alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade. Então dá a entender que ele teve um encontro com algumas dessas pessoas. Ou pode ser que ele tenha recebido notícias de alguém sobre essa igreja também. Mas o mais provável é que ele tenha encontrado algumas dessas pessoas. E ele agora se alegra por saber que aquela igreja tem andado na verdade. Não tem falhado nesse ensino. Não tem sucumbido às palavras doces, talvez até mesmo assim, que trazem, perdi a palavra especificamente aqui, mas aquelas palavras suaves que vêm trazendo a pessoa, né, que atrai, essa é a palavra, agora achei, que atrai, né? Eles não estavam caindo nesses engodos, eles não estavam caindo nesses ensinos falsos. E ele se alegra com isso. Eles se alegram por saber que aquela igreja, ou pelo menos algumas pessoas daquela igreja, estavam andando na verdade. Não sabemos se todas, mas aqui pelo menos ele diz, de acordo, ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade. Então, dentre os filhos, pode ser que um ou outro não andasse, mas tinha alguns que estavam firmes na verdade do evangelho verdadeiro. Andar na verdade, querido, significa crer que Jesus é o Cristo encarnado. Andar nessa verdade é crer que Jesus é o único Salvador, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a verdade que ele está falando. E não há, queridos, nada mais precioso para um líder do que saber que seus filhos na fé, que os seus discípulos andam na verdade. Não há nada mais gratificante. É maravilhoso para alguém que está discipulando uma outra pessoa ver como que aquela pessoa está crescendo espiritualmente. Ver como ela, quando lê um texto, ela consegue captar a mensagem daquele texto e aquilo fortalecer a fé dela. É muito bom para quem está trabalhando com pessoas, liderando um grupo, liderando ou liderando uma igreja, ou até mesmo fazendo um discipulado pessoal, ver que aquele grupo, que aquela comunidade, que aquela pessoa está crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. João expressa a sua alegria aqui, por saber que aquela igreja estava andando na verdade, que tinha crentes verdadeiros, que buscavam o Senhor, que não abriram mão dos seus princípios, que não abriram mão de crer no Senhor Jesus, por qualquer outro ensino falso, e agora andavam, trilhavam no caminho da verdade. Queridos, isso é maravilhoso demais. É uma alegria, tanto foi uma alegria para João, como é uma alegria hoje, para mim como pastor, o reverendo Fábio, Carlitos como presbítero e outros irmãos aqui que são líderes de ministérios, que às vezes ministram a palavra como professor de escola dominical ou como um líder de grupo familiar. Tenho certeza que quando a gente percebe o crescimento daquelas pessoas, daquela igreja, daquele grupo específico, a gente se alegra, porque sabemos que é o Evangelho que está fazendo diferença na vida daquela pessoa. Não somos nós especificamente, mas o Evangelho está fazendo a obra naquele coração. O Senhor Jesus trabalhando naquela vida. O Espírito Santo está fazendo com que aquela pessoa ou aquela comunidade cresça espiritualmente na adoração ao Senhor. Verso de número 5.
João fala, agora exorta a igreja a continuar praticando o amor, assim como o Pai e o Filho nos ordena. Como eu falei, no verso 5 é onde está de novo, e ele vai falar assim, aquele mandamento que nós lemos lá no Evangelho, né? E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo. Ele está falando assim, ó, não estou colocando nada novo aqui, o que eu estou falando aqui vocês já conhecem muito bem. Mas, senão o que tivemos desde o princípio. Que princípio é esse? O princípio mesmo lá do Antigo Testamento. Como disse, lá em Levítico capítulo 19, verso 18, já vem o mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E depois o Senhor Jesus vem reforçar esse mesmo mandamento. Quando é perguntado para ele, mestre, qual é o maior dos mandamentos? E ele resume os mandamentos nesses dois. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e também ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o segundo e grande mandamento. E assim como ele também reforça, lá no capítulo 15 que nós lemos, novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. João agora não está criando um novo mandamento. Ele está repetindo aquele mesmo mandamento que Deus Pai, Deus Filho, já tinha dado à sua igreja, já tinha dado ao seu povo. E nós também, hoje, precisamos andar nesse amor, nessa verdade, na prática desse amor, uns para com os outros. Uma coisa maravilhosa, queridos, da parte de João, é que ele não deixa pontas soltas. Observe o verso de número 6. E ele diz assim, e o amor é este. Sabe o que acontece? Para não dar margem nenhuma para erro, mas que amor é esse? Alguns falam que amor é isso, alguns falam que amor é isso, e que amar é fazer tal coisa. Não, eu vou dizer para vocês o que é o amor para ficar bem nítido e vocês não terem dúvida nenhuma. Que amor é esse que eu estou falando para vocês? E ele vai explicar, ele vai dizer assim, que andemos segundo os seus mandamentos. Como é que você demonstra amor pelo Senhor? Andando segundo os seus mandamentos. Se você voltar lá no Evangelho de João, no capítulo anterior, no capítulo 14, no verso 5, ele vai falar, se me amais, guardareis os meus mandamentos. João está explicando aquilo que o Senhor Jesus já tinha falado. Não tem nada novo. O que eu estou falando para vocês aqui, eu tenho certeza que vocês já ouviram várias vezes. Porque não tem mandamento novo. A gente só vai reforçando aquilo que a gente já ouviu e tem ouvido. E sabe por quê? Porque nós muitas vezes precisamos ser relembrados mesmo. Porque falhamos no nosso dia a dia, não lembrando dessas palavras. Ele sabe dos perigos que rondam aquela igreja. João sabia desses perigos. João sabia muito bem sobre os falsos mestres. E ele não deixa, por conta própria, por uma interpretação pessoal, para dizer assim, eu acho que amor é isso. Eu penso que amor é tal coisa. Não. O amor que eu estou falando é que vocês obedeçam os mandamentos do Senhor, que vocês cumpram o mandamento do Senhor, que vocês andem segundo os mandamentos do Senhor. Esse é o amor que eu estou falando. Se vocês andarem segundo os mandamentos do Senhor, certamente é porque vocês amam o Senhor, e certamente vocês amarão uns aos outros. Não é um andar aqui, queridos, legalista. Não, ele não está falando aqui de cumprir um protocolo para mostrar para os outros como que eu sou bom, como você é bom. Não é isso. É andar na verdade. É porque você ama o Senhor que você ama os seus mandamentos, que você guarda os seus mandamentos. O salmista, no Salmo 109, no verso 97, ele fala assim, quanto amo a tua lei. Aí ele fala assim, é a minha meditação todo domingo. Não, é a minha meditação todo dia. Todo dia. É assim que nós amamos o Senhor. Buscando guardar, andar nos seus mandamentos.
ele explica que amor é esse. João não deixa essas pontas soltas. Ele fala: o amor que eu estou falando é: obedeçam ao Senhor. Guardem, andem nos mandamentos do Senhor. Eu gostaria de concluir, queridos, observando algumas coisas aqui para nós. Viver na prática do amor, no amor verdadeiro, implica em andar na verdade e no amor. Andar tanto na verdade quanto no amor. E por que tem que andar nessas duas vertentes, ou nesses dois, essas duas palavras, conceitos? Porque nós não temos como amar verdadeiramente se não conhecemos a verdade. Nós não temos como amar verdadeiramente se nós não sabemos que verdade é essa. E nós sabemos qual é a verdade: que Jesus se fez carne para morrer na cruz do Calvário em nosso favor. E se essa verdade não for realmente uma verdade, não tem sentido estarmos aqui. Mas nós cremos que ela é a verdade. E se ela é verdade, então nós amamos também. Por quê? Porque nós fomos amados. Amados pelo Filho do Pai. O Filho eterno. O Filho unigênito. O Senhor Jesus Cristo. E, se conhecemos a verdade, não temos como não amar. Se amamos, é porque conhecemos a verdade. Porque se conhecemos a verdade, certamente amaremos. Se a verdade é o Senhor Jesus, se a verdade é saber que Ele veio por amor a mim, por amor a você, sem ver mérito nenhum em mim, sem mérito nenhum em você, e mesmo assim, Ele doou a sua vida, e Ele mesmo diz isso lá no Evangelho que nós lemos: ninguém tem amor maior do que este de dar a sua vida pelos seus amigos. Como não amar o Senhor, amando os seus mandamentos e praticando esse amor verdadeiro juntamente com os nossos irmãos, juntamente com a comunidade da fé, com a família da fé, com o corpo de Cristo? A segunda coisa, o desafio que nós temos, queridos, não é saber como amar. Isso aqui, como eu acabei de falar, nós já somos saturados toda semana falando sobre isso, sobre o Evangelho, sobre Jesus, sobre o amor de Jesus, sobre a graça de Jesus. Ouvimos isso domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira, nos grupos familiares que nós participamos, nas sociedades internas, nas reuniões de oração, nós ouvimos sobre isso. A nossa dificuldade, o nosso desafio, é que nós temos que refrear o nosso coração pecaminoso com a verdade, para que nós possamos amar. E muitas vezes nós não fazemos isso. É por isso que eu falei sobre a questão de aquilo que nós cremos precisa fazer diferença em como nós vivemos. Como nós cremos, nós também precisamos viver. Se eu creio que Jesus veio para nos perdoar, para nos reconciliar com o Pai, por amor a nós, e Ele é o nosso exemplo maior, então como não fazer como Ele faz? E Ele mesmo nos manda isso. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O mandamento vai além. Agora, essa é a grande questão. Nós, às vezes, não estamos dispostos a amar como Cristo nos amou. Muitas vezes nós deixamos nosso coração pecaminoso tomar conta, a ira tomar conta, a raiva tomar conta, o orgulho tomar conta, a inveja tomar conta, e não olharmos para aquilo que Cristo fez por nós. Vou dar um exemplo aqui. Se toda vez que eu precisasse perdoar alguém, eu me lembrasse da verdade do perdão de Deus sobre mim, certamente isso facilitaria o meu perdão a outra pessoa. Se eu lembrasse que Cristo me perdoou
não porque eu merecia ser perdoado, que Cristo me perdoou, não porque viu alguma coisa boa em mim, alguma virtude ainda. Se Cristo me perdoou, mesmo sabendo que não haveria recompensa nenhuma, pelo contrário, que eu continuaria o ofendendo todos os dias, por que que eu não posso perdoar o meu irmão? Mas nós não lembramos disso. Quando alguém faz alguma coisa contra nós, nós enchemos nosso coração de raiva, de ira, de rancor, de mágoa, e não com a palavra do Senhor. E não com a verdade de que Cristo nos perdoou, mesmo diante de todas essas mazelas e iniquidades que nós cometemos todos os dias contra Ele. É por isso que nós não vivemos como nós cremos. É por isso que nós não vivemos na prática do amor verdadeiro muitas vezes. É por isso que pecamos, não guardando os mandamentos do Senhor. Porque não olhamos para as Escrituras como o nosso guia, como nós dizemos que ela é. Agora, se de fato e de verdade a palavra de Deus é o nosso guia, os mandamentos do Senhor nós fazemos porque amamos o Senhor, certamente precisamos encher o nosso coração com a verdade do Evangelho. A verdade do porquê Cristo veio aqui. E isso vai facilitar muito. Eu me lembro de um caso bem assim, corriqueiro, mas só para demonstrar aos irmãos como as coisas precisam funcionar até mesmo nessas coisas pequenas do dia a dia. Eu trabalhava numa loja quando adolescente, lá no interior do Espírito Santo, e eu montava aquelas antenas, eu era encarregado de montar aquelas antenas espinha de peixe, né? VHF. E eu montava, algumas eram de encaixe, outras eram parafusadas. E numa das de parafuso, a chave de fenda escorregou e foi no meu dedo, e cortou bem profundo. E aí eu saí, fui lavar, e aí a filha do meu patrão chegou para mim e falou assim, mas não está doendo não? Eu falei assim, tá, o corte aqui, está profundo. Ela, mas você não xingou nem nada? Eu falei assim, vai adiantar o quê? Vai tirar minha dor eu fazer isso e tal? E alguns dias depois, 2, 3 dias depois, eu me lembro que ela foi fechar a gaveta, o balcão era meio velho e tal, deu uma agarrada, e ela, quando conseguiu fechar, imprensou o dedo dela. E ela já fez uma expressão assim, olhou para mim e falou assim, eu não xinguei. Eu não xinguei. Queridos, faz diferença alguma coisa assim? Faz. Porque muitas vezes, se eu deixasse a raiva realmente extravasar, que estava no meu coração, porque a chave de fenda me machucou, na realidade eu mesmo me machuquei, não sei, talvez por usar ela de maneira errada, só a única coisa que eu ia conseguir fazer era dar mau testemunho. A palavra precisa funcionar em mim e você. Ela precisa nos guiar. O mandamento do Senhor precisa fazer sentido no meu dia a dia, no seu dia a dia, para que as pessoas vejam a luz de Cristo brilhar em nós. Para que as pessoas vejam que, de fato, o amor verdadeiro de Deus transformou o nosso coração e agora nós amamos essas pessoas verdadeiramente porque Cristo nos amou. Mas muitas vezes, não é assim que nós deixamos acontecer. E por conta disso, falhamos para com o Pai. Mas Ele é misericordioso. E se nós voltamos a Ele em arrependimento, Ele ouve as nossas orações, Ele nos perdoa, Ele cura as feridas, porque Ele nos ama. E esse mesmo amor que eu e você somos agraciados todos os dias, precisa ser demonstrado por causa da verdade que está em mim e está em você. E essa verdade tem nome. Essa verdade é Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos ensine a amá-lo de fato e de verdade. Que o Senhor nos ensine a viver para a glória dEle, amando verdadeiramente. Vamos colocar de pé e vamos orar mais uma vez.
Convido o nosso irmão presbítero Carlos que esteja fazendo essa oração final. Logo em seguida nós impetraremos a bênção. Meu Deus querido, Pai amado, nós queremos te louvar, te agradecer pela vida do teu filho João e da iniciativa tua, e usando a vida dele para escrever e repetir didaticamente, pedagogicamente, insistir nesses temas da